Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é: você quer mudar de mentalidade? Você é terapeuta, você está em transição de carreira e você tem um propósito de vida diante do desenvolvimento humano e você sabe se precisa mudar de mentalidade? Então pega caneta, papel, que hoje o conteúdo é para você. Eu sou Yara de Souza Sampaio, sou psicóloga, sou pós-graduada em dificuldades de aprendizagem e eu quero ensinar estratégias tanto para você quanto para você aplicar nos seus atendimentos, em até 2, se conectar com o seu paciente-cliente. Quando nós iniciamos o processo de conhecimento, de aquisição do conhecimento, nós fazemos da seguinte forma: 70% nós ficamos estudando, 20% nós colhemos opiniões, 10% a gente gera conteúdo, experiência, mais experiência. Só que no cálculo, para você não ter obesidade de conhecimento, tem que ser o inverso. Tem que ser 10% você estuda, 10% você estuda, 20% você colhe feedback e 70% você experimenta. Por que isso? Porque você só ficar pegando conhecimento, você não vai sair da zona de conforto. Olha aqui, eu peguei essa frase de Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Isso é Paulo Freire. Mudando sua mentalidade, desenvolvendo uma perspectiva positiva e produtiva diante da vida. Explorar o poder de mudança de mentalidade é como ela pode impactar positivamente nossas vidas. Voltando no exemplo que eu dei aqui dos 70, 20, 10, se você continuar estudando 70% do tempo e não colocar em prática, não implementar, você vai estagnando, você vai ficando numa zona de conforto. A mente é uma ferramenta poderosa que muitas vezes subestimamos. Ao adotar uma mentalidade positiva e proativa, podemos enfrentar os desafios com coragem e buscar oportunidade de crescimento. Então não adianta você ficar 70% do tempo só estudando. Então, e como que você vai mudar, essa mentalidade para alcançar uma perspectiva mais positiva e mais produtiva? Nossa mente, ela é incrivelmente poderosa e se aprendermos a direcioná-las de maneira construtiva, podemos enfrentar os desafios, superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. Antes de qualquer mudança, é importante você reconhecer nossa mentalidade atual. Algumas pessoas têm uma mentalidade fixa, acreditando que suas habilidades são inatas e imutáveis. Outras pessoas têm uma mentalidade de crescimento. Ela vê os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Identificar nossa mentalidade atual é o primeiro passo para a transformação. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que tem mentalidade fixa. Ela sempre acreditou que não era boa em matemática, eu no caso. Então, sempre que eu enfrentava os problemas nessa área, eu me sentia frustrada, eu desistia facilmente e como resultado, o que eu tinha? Minhas notas e a minha autoconfiança, elas diminuíam cada vez mais. Então você precisa aprender a abraçar o fracasso como parte de um processo, mudar a mentalidade e abraçar o fracasso como uma etapa necessária no caminho para o sucesso.
Em vez de se deixar abater por falhas, você precisa encará-las como oportunidade para aprender e crescer. Outro exemplo, quando nós nascemos, nós vamos desenvolvendo as habilidades com o tempo. A gente aprende a reconhecer, dar significado aos objetos, aos sentimentos. Nós aprendemos a observar as emoções positivas e negativas. Tudo é um processo. Ninguém nasce pronto. Só que a gente tem que ir repetindo e aplicando, repetindo e aplicando. Outra questão é praticar a gratidão e o pensamento positivo. A mentalidade positiva se baseia em praticar a gratidão e o pensamento positivo diariamente. Apreciar as coisas boas que nós temos na vida e focar em soluções, ao invés de focar no problema. Nos permite enfrentar os desafios com uma abordagem mais otimista. Eu não sabia nada de digital. Enquanto eu estava presa com medo de tentar, eu não evoluía. O perfeccionismo às vezes nos leva a procrastinar. Sabe por quê? Porque você não consegue acreditar que se pode errar e sempre melhorar. Então vai e faça, mas coloque em prática. Tudo é um processo contínuo. Tudo tem que passar por um processo. Algumas pessoas costumam ter o hábito de reclamar constantemente sobre o seu trabalho, sobre a sua vida e as dificuldades que ela enfrenta. Quando essa pessoa começar a praticar a gratidão e focar nas coisas positivas e que seu emprego proporciona, que o seu emprego dá para ele valor, mais motivada a pessoa vai ficar, mais realizada a pessoa vai ficar. Então isso ajuda a encontrar novas oportunidades dentro da empresa e progredir em sua carreira. Outra questão, cultive uma mentalidade de abundância. Uma mentalidade de abundância, ela envolve acreditar que há recursos. Existem recursos, existem oportunidades e o sucesso suficiente para todo mundo. Deixar de lado a mentalidade de tristeza, de competição, nos permite colaborar e crescer em conjunto, em equipe. Escolha um mentor. Ele vai reduzir sua jornada e ele vai te conduzir em um processo onde ele já vivenciou, ele já compartilhou dessas experiências e conhecimentos. Então o recurso, quando todos se juntam, prosperam, quando todos focam no mesmo caminho. Eles criaram comunidades de apoio, eles trocam ideias, eles encontram parceiros e com certeza todos chegarão ao sucesso, todos os envolvidos num objetivo comum têm mais resultado. Mudar nossa mentalidade é um processo às vezes difícil, mas é repleto de possibilidades. Ao reconhecer nossa mentalidade atual, abraçar o fracasso, praticar a gratidão e o pensamento positivo e cultivar uma mentalidade de abundância, podemos transformar nossas vidas e de muitas outras pessoas. Lembre-se de que cada um de nós tem o poder de moldar sua própria mentalidade e criar um futuro repleto de sucesso e satisfação. Outra questão, transforme o obstáculo em oportunidade. Muitas vezes enfrentamos obstáculos e desafios que parecem intransponíveis. Ao invés de se sentir derrotado, é possível mudar a perspectiva e ver esses obstáculos como oportunidade de crescimento. Pensa no Thomas Edison,
que ele, para lançar a lâmpada, ele falhou muito, inúmeras vezes. E hoje nós estamos aí, ele não parou de criar. Então, sempre que eu posso, eu penso nesses inventores. Se hoje nós estamos aqui com todo esse conforto, são porque eles não desistiram. Ele poderia ter desistido, mas escolheu tentar de novo, ver outras oportunidades. Uma oportunidade para aprender, aprimorar uma invenção. Ao estudar, adotar essa paciência e persistência e aprendizagem contínua, você pode enfrentar desafios com mais confiança, saindo da zona de conforto. Muitas pessoas ficam presas em zonas de conforto, temendo o desconhecido. No entanto, o crescimento pessoal, ele ocorre quando você se permite enfrentar os desconfortos e explorar novas possibilidades. Sabe a autora do Harry Potter? Ela era uma mãe solteira, enfrentava muitas dificuldades financeiras, mas ela teve coragem de sair da sua zona de conforto e seguir o seu sonho de escrever. Ao fazer isso, ela alcançou um sucesso que todos aí nós já percebemos. Ao se permitir explorar o desconhecido, você pode descobrir habilidades e talentos que nem sabe que tem, focando no positivo e na gratidão. Muitas vezes eu me pego em pensamentos negativos, eu sou ser humano, eu me pego reclamando sobre a vida, aí eu brigo com isso aqui, com essa mente, eu falo para ela assim, para com isso, e aí logo eu já foco nos meus resultados positivos, e isso acalma demais. Eu ensino isso para os meus pacientes e dá certo, pode acreditar que funciona. Um outro exemplo notável é o do Nelson Mandela, que ele ficou 27 anos na prisão em decorrência, da luta contra o racismo e segregacionismo. Ele, o tempo todo ele manteve uma mentalidade focada na paz, na reconciliação e igualdade. Essa abordagem permitiu que ele se tornasse um símbolo de esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Aprendendo com o fracasso ele pode ser desanimador, mas também pode ser uma fonte valiosa de aprendizado. Ao invés de ver o fracasso como uma medida de sua competência, encare como uma oportunidade para melhorar. Perceba outro exemplo, o do jogador Michael Jordan. Considerando que ele é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele bateu muitas vezes recorde, mas ele falhou ao longo da vida, da carreira. Mas ao se ver, ele pegou o positivo, a oportunidade para se aprimorar e tornar-se um jogador ainda melhor. Mudar sua mentalidade é um processo poderoso e transformador que pode levar a uma vida de sucesso e realizações. Ao transformar obstáculos em oportunidades, sair da zona de conforto, focar no positivo e aprender com o fracasso, você pode mudar sua mente para enfrentar desafios com confiança, aproveitar ao máximo todas as experiências que a vida tem a oferecer. Lembre-se de que a jornada para uma mentalidade positiva e contínua, ela tem que ter prática e experiência e repetição. Você pode alcançar uma transformação significativa em sua vida, mas você tem que estar aqui,
aplicando. Eu foco imensamente na transformação. Eu fico aqui extremamente motivada em poder contribuir nessa jornada de autoconhecimento com vocês, e isso para me deixar ainda no caminho que eu acredito que esteja sendo o caminho correto, poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Deixe um joinha, continue comigo aqui. Aqui é um espaço onde eu compartilho um pouquinho da experiência que eu tenho. Um forte abraço fraterno para vocês todos e fica comigo que tem mais conteúdo por aí.